Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E, é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também, semanalmente, está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa toda semana. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa. E, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos abordar hoje aqui no Cá Entre Nós vai ser incorporação imobiliária. O tabuleiro jurídico da construção de sonhos. Solta a vinheta! A nossa entrevistada é advogada formada pela Universidade Paulista, com 9 anos de experiência na área jurídica e especialista em direito imobiliário, direito empresarial, direito civil e processo civil. Já trabalhou em 7 incorporadoras, além de construtoras, estruturando operações jurídicas em incorporações imobiliárias, atuando desde a formação da sociedade até a finalização do empreendimento. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Rebeca Andrade. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. É um prazer, o prazer é todo meu de poder participar aqui do Cá Entre Nós, né? É um canal muito reconhecido, então estou lisonjeada de poder fazer parte desse projeto aí com você, viu? Muito obrigado. Nós é que agradecemos aí a sua disponibilidade e estar presente aqui no Cá Entre Nós e sanar as nossas dúvidas sobre incorporação imobiliária, né, doutor? Sim, sim, muito bom. Que legal. Doutora, a incorporação imobiliária é um processo complexo e que envolve não apenas a construção de empreendimentos, mas também uma intrincada teia de aspectos jurídicos. Desde o registro da incorporação até as responsabilidades do incorporador e os direitos dos compradores. O tabuleiro jurídico da incorporação imobiliária é um papel crucial para a concretização dos sonhos de muitas pessoas. Nesta interseção entre o direito e o setor imobiliário, desvendam-se desafios, proteções legais e medidas cautelosas que asseguram a concretização desses sonhos em base sólida. Então, para iniciar o nosso bate-papo de hoje aqui, para sanar essas dúvidas sobre incorporação imobiliária,
eu queria que a senhora nos explicasse quais são os principais aspectos jurídicos envolvidos na incorporação imobiliária. Perfeito, Nelson. Os principais aspectos jurídicos envolvidos na incorporação imobiliária, eles estão muito ligados à questão contratual, né? Os contratos de direito imobiliário são contratos muito complexos, né? E que normalmente são o que dão problemas judiciais, né? Se você olhar hoje aí no Tribunal de Justiça de qualquer estado que seja, se você vê um processo aí ligado à incorporação imobiliária, a maioria deles estará ligada, de fato, a questões contratuais, né? Então, o principal aspecto é você contratar mesmo aí um profissional especialista em direito imobiliário para fazer a gestão dos seus contratos, para cuidar da parte do contrato desde o início ali da incorporação. Você precisa de contrato, né? Que é o primeiro momento ali da incorporação, contrato de permuta porque normalmente não é compra e venda, né? A maior parte das vezes faz um contrato de permuta entre o dono do terreno e a incorporadora que vai construir no terreno. Eles trocam normalmente aí o terreno por algumas unidades ali do empreendimento. Então, você tem que já cuidar do contrato desde esse momento, e aí você vai um pouco mais para frente, você tem burocracias cartorárias, que também são aspectos jurídicos, né? Tem que fazer o memorial de incorporação imobiliária, que depende de muitos documentos e de contratos prévios bem elaborados. E ao longo da incorporação, tem as questões com os clientes, com os consumidores, né? Que é uma relação muito importante aí na incorporação. Você tem que ter uma relação muito boa com o consumidor, ser sempre bem aberto, bem transparente. Então, são essas as principais questões, contratuais, cartorárias e principalmente tributárias, mas aí as tributárias a gente fica muito mais por conta do incorporador mesmo do que do adquirente de fato. Certo, então são vários cuidados que tem que tomar na hora dessa realização. E qual é a legislação aplicável à incorporação imobiliária no Brasil? Não existe uma legislação específica, nós trabalhamos com um conjunto de legislações, né? A nossa legislação base aí é o Código Civil, que ele trata aí sobre todas as relações privadas, mas nós temos algumas leis específicas, como a 4591 de 64, que trata especificamente sobre condomínios e incorporações imobiliárias, a 6667 e 66 de 79, que ela trata sobre parcelamento de solo urbano, que é uma parte muito importante da incorporação. Agora, em 2018, foi lançada a Lei 13.786 de 2018, que é uma lei chamada de Lei do Distrato, que ela mudou vários aspectos da incorporação imobiliária, principalmente no que diz respeito ao patrimônio de afetação, né? E a forma como o distrato, porque o distrato foi uma coisa que acaba acontecendo bastante, né? Com muita frequência, a pessoa fica ali super animada quando lança o empreendimento, acha que vai dar tudo certo, que vai conseguir comprar. No meio do caminho acaba surgindo um imprevisto, e no momento do distrato acabava tendo muitas desavenças, e isso virava processo judicial e acabava virando uma briga sem fim. Então, essa lei veio para regular essa relação desse momento aí da incorporação imobiliária, né? Trazendo mais segurança no momento do distrato e em alguns momentos ali do próprio contrato, desde o início da incorporação mesmo. É bem importante. E quanto ao registro, o que é o registro da incorporação, de incorporação? O registro de incorporação, ele é um procedimento obrigatório ali no início da incorporação imobiliária, que é quando você dá publicidade mesmo ali à incorporação. Você pega alguns documentos, alguns contratos, você cria um memorial de incorporação imobiliária e traz esse registro no cartório de registro de imóveis, né? Você vai fazer a verbação disso, né? Na verdade, o registro disso na matrícula do imóvel, e contendo muitas informações, como quem é o incorporador, qual que é a área, informações, às vezes, sobre o próprio contrato de compra e venda da área. Em resumo, eu posso dizer que esse é o documento mais importante da incorporação imobiliária, porque é a partir dele que a incorporação pode, de fato, iniciar. Antes do registro, você não tem autorização judicial para começar as vendas, né, por exemplo, do imóvel. Um dos principais
aspectos de defesa do consumidor, né, de proteção do consumidor quando ele vai fazer a compra de um produto de incorporação imobiliária, é visitar esse registro para entender o que tem ali, como que deve ser feito, se está tudo ok, porque o pessoal do cartório, eles são muito exigentes, né? Eles pedem ali todas as informações de forma bem detalhada. Então, se uma informação ela tem o registro, isso significa que muito provavelmente ela está completamente irregular. Óbvio que tem muitas outras questões aí de licença, alvará, mas o registro é uma parte muito importante da incorporação. Tá. E dentro desse processo todo, quais são as responsabilidades do incorporador em um empreendimento imobiliário? As responsabilidades, elas vão ali desde a esfera civil, administrativa e criminal, né? O incorporador, ele responde por todas as etapas do projeto, né? Responde ali pela veracidade das informações prestadas, pela segurança do imóvel, né? Normalmente ali, se a gente falar de um loteamento, o incorporador que faz a maior parte do trabalho, mas se a gente falar, por exemplo, da construção de um condomínio, seja horizontal ou vertical, né, que é o famoso condomínio de casas ou de apartamentos, ele tem responsabilidade solidária com o construtor em relação a como que está a estrutura da obra, a segurança, toda essa parte aí. Então, ele responde pelos vícios na obra, se tiver algum tipo de problema. Tem responsabilidades trabalhistas também ali, de tudo que acontece durante a incorporação. A responsabilidade criminal, ela vai muito ali quando acontece... Infelizmente, é muito comum, né, o processo de corrupção ali para conseguir a aprovação do loteamento, enfim, tem muitas questões de fraudes que acabam ocorrendo no meio do caminho, principalmente na questão de licenciamento ambiental, que é uma licença muito difícil de conseguir. Então, tem todas essas responsabilidades que permeiam o incorporador, né? Então, é legal que ele tenha ali para evitar ser punido por essas responsabilidades, sempre o acompanhamento de um profissional ali especializado para direcioná-lo do que ele deve fazer e como ele deve fazer, porque, ao contrário do que muitos pensam, incorporar não é só você pegar um terreno e ir lá dividir, vender os lotes, ou então pegar o terreno e ir lá e construir e vender para outras pessoas. Você tem muitas burocracias legais que geram responsabilidades, inclusive criminais, né, que podem levar à cadeia e N fatores que podem prejudicar muito a vida e a carreira desse empreendedor, né? Então, é muito importante cuidar de tudo isso para evitar essas responsabilidades. Nada como deixar na mão de um escritório ou de um bom advogado para que faça isso, oriente logo do início as incorporadoras, né? Para que não incorram nesses riscos durante o processo todo. Bom, nós falamos aí das responsabilidades do incorporador em um empreendimento imobiliário. E quais são os direitos e os deveres dos compradores de unidades na incorporação imobiliária? Bom, vamos começar pelos deveres, que é a parte mais simples, né? Que é de fazer o pagamento em dias. Tem que pagar para receber, senão nada... Exato. Mas em relação aos direitos, eles têm uma gama muito extensa, né? Então tem ali a parte durante o início da incorporação, né? O incorporador ele tem que prestar algumas garantias para que ele possa começar a comercialização do empreendimento. Então é muito importante que o consumidor exija essas garantias, que ele verifique se essas garantias estão ativas, porque existem algumas garantias bancárias, por exemplo, que elas têm validade, né? De 1 ano, 2 anos, e às vezes a obra dura mais do que isso. Então é importante que o consumidor fique ali atento para ver se essas garantias estão sendo renovadas, estão ali vigentes. Tem a questão do prazo de entrega da obra, que é um direito do consumidor que seja entregue dentro do prazo, nas condições contratadas, e também de revisar toda a documentação para verificar se de fato aquela empresa é confiável, se está em dia, né? E aí uma dica bônus para os consumidores, que sempre procurem compreender ali, estudar o histórico da empresa que está realizando a incorporação, bem como da construtora. Porque, assim, dificilmente uma construtora que tem um histórico ruim
vai começar a acertar no seu empreendimento, né? Então, é importante também para o consumidor analisar o histórico da construtora, e existem muitos registros públicos, né? Pesquisa em sites judiciais aí, é tudo disponível ao público, que pode facilitar essa busca, né? Doutora, quais são os principais desafios jurídicos enfrentados na incorporação imobiliária? Olha, são muitos, viu? São muitos. Essa questão de responsabilidade civil, eu acabei respondendo um pouco dos desafios ali quando eu fui falar da responsabilidade do incorporador, né? Mas tem muito aí dessas questões ambientais. A questão ambiental é realmente um desafio jurídico muito grande, porque o direito ambiental ele é pouco conhecido e às vezes o incorporador ele olha a área, né? Tem mais para frente. Provavelmente a gente vai discorrer um pouco sobre as etapas da incorporação imobiliária. A primeira etapa delas é o planejamento, né? E se essa etapa não for muito bem elaborada, ela pode gerar muitos problemas. Então, problema com questão ambiental que pode atrasar muito a obra, problema de falta de material, problema de mão de obra no meio do caminho. E por que eu digo que isso é um problema, um desafio jurídico enfrentado? Porque todos esses problemas, eles revalam na parte jurídica da empresa. Porque o consumidor começa, que está acompanhando a obra, ele começa a perceber que a obra não está tendo o andamento de acordo com o cronograma e começam a vir reclamações. E a partir disso, tem uma grande chance de começarem os distratos, né? E aí, no momento do distrato, tem muita questão de retenção de valores, e aí começa uma grande discussão de o que é devido, o que não é, qual que vai ser a medida ali. Tem questão de responsabilidade civil, né? E trabalhista também ali no meio do caminho, né? É importante que a incorporadora cuide da fiscalização das obras com EPIs, fazendo sempre auditorias para entender se os trabalhadores que estão ali, eles de fato estão sendo bem tratados, né? E estão seguindo as regras, porque normalmente são contratadas empreiteiras ou construtoras para fazer o serviço, né? Só que a incorporadora também tem responsabilidade nisso. Então, tem a questão de reuniões societárias com os investidores, tem muita questão societária envolvida na incorporação imobiliária, porque normalmente existem sócios investidores ali trabalhando em favor da empresa, então a gente precisa sempre prestar conta para eles, né? E a parte contratual, como sempre, é um diferencial, é algo que, se bem estruturada desde o início, ela tende a não dar problema, mas se não tiver bem estruturada no início, isso pode realmente ser um desafio muito grande aí para a correção desses contratos, aditivos contratuais. E atraso na entrega da obra é um baita desafio jurídico, porque gera vários direitos aí para os consumidores e normalmente são custos não previstos na incorporação, porque ninguém começa a dar um prazo pretendendo não cumprir, né? E esses custos podem ser muito altos, e aí entra muito jurídico com a questão de elaboração de acordos, né? Ver como que a gente consegue colocar isso na balança de um jeito que fique mais seguro mais seguro e que fique justo para ambas as partes também, né? Certo. A senhora comentou aqui anteriormente, aí deu uma pincelada que nós iríamos tratar das etapas. Chegou a hora. Tem uma perguntinha aqui que é interessante e vem a calhar com aquilo que a senhora comentou. Quais são as etapas desse processo de incorporação, doutor? Olha, eu talvez balance um pouco aqui em todas, né? Porque elas são muitas etapas, claro, né? Mas a primeira de todas e a mais importante é a fase de planejamento, onde se tem o estudo de viabilidade, análise do VGV, né? Que é o valor geral de vendas, para ver se realmente aquele imóvel vai fazer sentido, aquele empreendimento vai fazer sentido. E aí é nesse estudo de viabilidade onde se deve, né, nem todo mundo faz isso, estudar todas as questões ali, o histórico do terreno, toda a parte de documentação, que a lei ela é muito, muito exigente no que diz respeito à documentação. Tem algumas documentações que a lei, inclusive, pede dos últimos 12 anos, né? Porque normalmente a gente tem ali um prazo de 5 anos, mas a incorporação imobiliária ela é um pouco mais agressiva, posso dizer assim, né? Mais rígido, um processo mais rígido.
Então, nesse estudo de viabilidade, tem toda essa parte de estudo de documentação, estudo de viabilidade financeira, estudo de viabilidade ambiental. Tem muitas questões junto à prefeitura que aí precisa ser analisado de cidade a cidade. Cada cidade tem aí o seu plano diretor de uma forma, né? E que pode acabar inviabilizando o empreendimento. E, enfim, ali é mesmo uma fase de planejamento para olhar e falar, olha, eu tô com tudo aqui, mas será que vale a pena? Será que eu vou conseguir, com o dinheiro que eu tenho, fazer todo o investimento? Será que o que eu preciso? Quais são os profissionais necessários para que esse empreendimento tenha sucesso, né? E tudo mais. Passado isso, a gente vai aí para uma parte mais contratual, né? Que é o contrato de compra e venda da área, ou permuta, tem análise de muitas documentações envolvidas aí nessa etapa do contrato, que é uma etapa muito delicada, que se não for muito bem elaborada, isso pode trazer diversos problemas jurídicos ao longo da obra. E aí a gente começa aí também a trabalhar o registro da incorporação no cartório, que já exige também que desde o início a gente apresente a minuta de convenção do condomínio. A gente tem um prazo ali para apresentar também o contrato com a construtora, né, que vai viabilizar. E aí nesse processo, aí nessa etapa inicial, existe o que chamamos período de carência. Se o incorporador optar por ter esse período de carência, ele pode ali no momento do registro da incorporação imobiliária pedir, colocar expressamente que ele tem um prazo de 180 dias de carência para testar o produto dele no mercado. Durante esses 180 dias ele pode iniciar as obras, iniciar as vendas e, enfim, agir normalmente em relação à incorporação. Se ao final desse período ele perceber que não vai dar certo, que não foi uma boa ideia e tudo mais, ele pode simplesmente desfazer a incorporação. Se eventualmente alguém já tiver comprado, ele faz a devolução com a atualização monetária dos valores e volta todo mundo ao status quo ante, né? Que é a situação que estava antes de tudo começar. E se não, ele precisa, se ele falar, pô, passou 180 dias, deu certo meu negócio, vou continuar, ele precisa renovar, né, essa licença dele para continuar o empreendimento e pode seguir em frente, né? Daí as próximas etapas aí são muito focadas aí agora na parte da construção, venda, pós-venda, cuidado com os clientes e tudo mais. A partir do momento que a unidade está construída, a gente tem a expedição do ABITS, que é um documento fornecido pela prefeitura, certificando que o imóvel está pronto para habitação, sem problema nenhum, né? Que tem segurança naquele imóvel para que as pessoas possam habitar. E, a partir desse momento, é instaurada a convenção de condomínio e a especificação do condomínio, que aí é quando finaliza o trabalho da incorporadora, né, nessa obra, e aí daí para frente ficou mais aí a questão dos prazos mesmo de garantia da obra. Haja etapa, hein? Sim, esse foi um resumo, tá? Tem resumão, mas mesmo no resumo tem coisas abertas aí. Sim. Você já falou aí nessas etapas muito em viabilidade. Explica para gente, na incorporação, o que é essa análise de viabilidade em todos esses itens que a senhora comentou. É basicamente um estudo de mercado, né? Toda empresa, quando ela vai iniciar algum projeto, ela faz um estudo de mercado, ou deveria fazer um estudo de mercado para ver se esse projeto faz sentido, né? Então, essa etapa de estudo de viabilidade, ela é muito essa fase aí de planejamento. Então, você faz o estudo de mercado, estudo de custo, análise econômicas, técnicas, análise da região, né? Porque às vezes o empreendimento é muito bom, mas não para aquela cidade, não para aquela região. Você identifica toda a demanda ali do empreendimento, os custos envolvidos, a viabilidade financeira do projeto. Então, é ali que você vai fazer todo o estudo com muitos profissionais, né? Profissionais multidisciplinares, para ver se a sua ideia realmente é um projeto que vale a pena. Entendi. Uma outra perguntinha que eu queria fazer quais são as medidas legais de proteção ao comprador desse imóvel na planta? Eu acho que a principal medida de proteção aí é a garantia, né?
existem garantias, existe ainda a figura do patrimônio de afetação, que algumas incorporadoras costumam usar. O que é o patrimônio de afetação? Quando a incorporadora opta pelo patrimônio de afetação, tudo que diz respeito àquela incorporação imobiliária específica não é um patrimônio da incorporadora, é um patrimônio do empreendimento. Então, quando você opta por esse regime, o próprio empreendimento é a garantia dos consumidores. Então, às vezes a gente passa pela cidade e vê muitos empreendimentos inacabados, né? Que teve algum problema, falência, recuperação judicial, enfim, vários problemas que podem ter ocorrido com a construtora. Se o seu empreendimento ele está sob regime de patrimônio de afetação, você acaba eliminando esse tipo de problema, porque você tem ali o terreno, né, que vai ocorrer a incorporação imobiliária, e todos os valores que entrarem, que não forem lucro, que forem realmente os valores necessários para a realização da obra, eles não são da construtora, não são da incorporadora, eles são do empreendimento. Então, se em algum momento ocorrer a falência da empresa, esse empreendimento está a salvo, porque os valores vinculados a ele e o patrimônio dele não vão entrar no rol de bens lá da empresa para falência, não vão entrar para a massa falida. Então, os próprios compradores ali, né, eles formam uma comissão e eles podem destituir a construtora e contratar uma construtora nova, e eles terão os recursos ali, continuarão pagando para essa nova construtora e conseguem garantir que o patrimônio deles está salvo disso, né? Eu acho que essa é a garantia mais segura e eficaz que tem. Existem garantias bancárias também, né? Muitas outras garantias, mas de medidas legais também aí que a gente pode citar. O prazo de... Tem um prazo no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele realmente é brilhante aí para os consumidores, né? Funciona bem, né? Exatamente, funciona muito bem, inclusive na parte da construção civil, né? E existe um artigo no Código de Defesa do Consumidor que fala que quando você faz compras online ou fora do estabelecimento, você tem um prazo de 7 dias para se arrepender da compra. Então, normalmente, os empreendimentos são criados em estandes de vendas e o consumidor vai até o estande de venda fazer a compra. Como aquilo lá não é a sede da empresa, é um estande de venda, o consumidor que faz compra de empreendimentos imobiliários, ele pode, ali no calor do momento, gostei, a conversa do vendedor foi boa, comprei. Chegou em casa, putz, as contas não vão bater, nossa, me arrependi. Não era isso que eu queria, lançou um empreendimento melhor, me arrependi. Você não precisa justificar o arrependimento. No prazo de 7 dias, você pode voltar lá e falar, desistir. E aí, todo o dinheiro que você investiu, eles têm que te devolver e volta tudo ao normal, como se nada tivesse acontecido antes, né? Tem também as garantias da construção aí, né? Que são diversas garantias que protegem bastante aí o consumidor. Então, o consumidor, se ele estiver bem amparado, né? Estudar bem ali, tiver um apoio jurídico bem interessante ali desde o início da compra, para verificar se a incorporadora é certinha, se faz tudo certinho e tudo mais, ele está muito seguro durante essa negociação aí. Legal. Doutora, e por se tratar de uma compra, como que a legislação protege os compradores em caso de atraso na entrega do empreendimento? Primeiramente, é importante destacar que um atraso de 180 dias, que é o equivalente a aproximadamente 6 meses, ele não é considerado atraso perante a legislação, né? Isso tanto pela legislação, quanto é um conhecimento firmado aí pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Desde que conste em contrato. E, obviamente, constam em todos os contratos. Essa é a minha pergunta também. A legislação protege, mas tem que estar no contrato. Se não tiver, exato, tem que constar expressamente em contrato, mas sempre consta. Até hoje eu, pelo menos, não vi nenhum contrato que não conste, né? Então, passados, porque esses 180 dias são para quê? Para não alegar que ocorreu um imprevisto, faltou material X, faltou material Y. Choveu muito e a gente não estava esperando isso. Então, esses 180 dias aí são para cobrir esse período de imprevistos que podem ocorrer ali ao longo da obra, né? Passados esses 180 dias, o imóvel não foi entregue,
Existem várias opções aí que o consumidor pode optar, né? Tem a nova legislação, ela traz inclusive a lei do distrato, né? É uma coisa que já era usada e agora é lei, né? Que é 1% do valor do contrato, que é uma indenização de 1% do valor do contrato por mês de atraso. Então, passou esses 180 dias, continuou atrasado, o consumidor tem direito a 1% por mês de contrato por aquele atraso. Tem também uma multa que pode variar de 2% a 10%, né? Que é cumulativa com essa indenização, porque qual que seria a finalidade dessa indenização? Você comprou o imóvel para morar, você não está morando, você provavelmente está arcando com aluguel. Ou se você comprou para alugar, você está deixando de usufruir, né? Então, você já é indenizado, né? Então, tem essas possibilidades. Tem a possibilidade de rescisão do contrato também aí, né? Só que a rescisão do contrato, mesmo em caso de atraso, ela não é muito indicada, porque você acaba, a lei também protege a construtora, né? Tem todas as questões de despesas administrativas, comissão de corretagem, e ela autoriza que a construtora retenha esses valores, né? Então, para o consumidor, é mais benéfico que ele espere esse período de atraso, porque pelo menos ele consegue ganhar alguma coisa ali nesse período, né? É mais vantajoso para o consumidor, além da supervalorização que você tem quando você compra imóvel na planta. No momento que você recebe ele já valorizou bastante, né? Então, são essas as proteções legais, e tem mais uma infinidade aí também, né? Não dá para citar todas aqui, senão a gente acaba tomando algumas horas aí. Doutora, a senhora comentou, nós falamos aí de proteções, né? Mas quais são os cuidados jurídicos que um comprador deve tomar ao adquirir uma unidade na incorporação imobiliária? Tem alguma coisa específica? Sim, é muito importante analisar detalhadamente o contrato para entender o que está previsto em contrato. Porque, por exemplo, em relação ao prazo de entrega, né, quando você compra um imóvel na planta, tem pegadinha em alguns contratos, principalmente quando se trata de loteamentos. Eles colocam lá no contrato, o prazo de entrega é de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Poxa, então, seu prazo de 24 meses, ele pode se tornar 48 meses sem que seja considerado atraso, porque a lei permite isso. Então, é muito importante você analisar se existe essa cláusula no contrato, para você não criar expectativas e ela acabar sendo frustradas, né? E para isso é interessante você contratar um profissional especializado para ter esse conhecimento mesmo de, olha, tem isso aqui no contrato que não é legal para você, olha, aqui tá falando isso e aquilo. Então, é muito importante você estar acompanhado de alguém que tenha conhecimento na matéria para te ajudar, né? Um outro cuidado muito importante é analisar toda a documentação, ver se as licenças estão em dia, se os alvarás estão em dias, se toda a questão documental está em dia, se não existe pendência tributária da área no espaço, porque, querendo ou não, é um empreendimento. Se existirem pendências tributárias, por exemplo, essas pendências podem passar para os condôminos, né? Porque, principalmente os tributos que são sobre a coisa e não sobre a pessoa. Então, se existe dívida de IPTU ou de ITR na área, isso, se não for resolvido ao longo do contrato, é uma dívida que pode ser passada para os consumidores, e eles não sabem, né? Então, é importante verificar também aí junto aos órgãos competentes se existem pendências tributárias, se os alvarás estão em dias, o licenciamento, se existe garantia na obra, né? Seja por patrimônio de afetação, seja por caução, por fiança, mas se existe garantia e se essa garantia está em dias, né? Acho que esses são os principais cuidados que são muito importantes tomar, além do que eu já comentei anteriormente, verificar a idoneidade da incorporadora e da construtora para ver se realmente é de confiança, né? Se faz sentido mesmo você investir ali. Deu histórico direitinho, né? Para que minimize aí os riscos, né? Exatamente. Doutora, quais são as consequências legais da rescisão de contrato de compra e venda em uma incorporação imobiliária? A maior consequência aí é a retenção de valores, né? Dependendo muito do formato. Se não for uma construção vinculada ao patrimônio de afetação, pode haver ali um desconto de até 25% do valor pago para fins de custeio.
25% é bastante. Para fins de custear despesas administrativas, enfim, comissão de corretagem e tudo mais. Isso aí a lei do distrato deixou muito claro, né? Era uma coisa que havia muita divergência antes dessa lei do distrato, que foi promulgada em 2018, né? Sobre qual seria a porcentagem, né? Então, alguns juízes entendiam que 10% era suficiente para suprir as despesas administrativas da incorporadora, outros juízes achavam que era 30%, outros 25%, e era aquela insegurança jurídica, né? E a lei veio e firmou, até 25% pode ser retido, né? No momento do distrato. Então, o distrato, dificilmente ele vai ser bom para o consumidor, né? Porque ele acaba perdendo bastante ali no período, porém, esse valor é atualizado. Então, dependendo do período que foi ali entre o momento da compra e o momento do distrato, ele acaba recebendo nominalmente o mesmo valor que ele pagou, mas a gente sabe que a inflação acaba corroendo esse dinheiro, né? Mas é uma forma de você achar que perdeu menos. Porém, se você comprou um imóvel vinculado a patrimônio de afetação, daí a consequência é um pouco maior. Patrimônio de afetação, ele tem uma segurança jurídica muito maior, porém, em caso de distrato, ele tem uma penalidade muito maior, porque caso você compre um empreendimento em patrimônio de afetação e realize o distrato, a empresa pode reter até 50% dos valores pagos, e esse pagamento, ele pode ser realizado até 30 dias após a conclusão do empreendimento. Então, suponha que você comprou um terreno, um loteamento, um condomínio, enfim, o que seja, e que vai entregar daqui a 2 anos. Em 6 meses você falou, pô, vou fazer o distrato, mas está vinculado a patrimônio de afetação. Você vai ter que esperar 1 ano e 6 meses, mais 30 dias para receber 50% do que você pagou, né? Não é uma devolução imediata. Quando nos 25%, quando não está vinculado a patrimônio de afetação, costuma ser uma devolução imediata. Então, por isso que é importante que o cliente também, né, que o consumidor faça análise de viabilidade dele antes de comprar, porque desistir no meio do caminho pode trazer um prejuízo gigantesco. Doutor, nós estamos falando aí de desistência e tudo mais. E se eu, no meio desse processo todo, eu vender a minha unidade? Isso aí é a melhor opção, viu? Uma transferência? Como é que é feito isso? Sim, você consegue fazer a transferência perante a incorporadora, né? Você vende diretamente para outra pessoa e vai até a incorporadora para fazer a troca, né? Tirar do seu nome e colocar no outro. Porém, isso não é tão simples quanto parece, porque, por exemplo, existem empreendimentos que são financiados pela Caixa. Então, a pessoa está ali pagando uma taxa que chama de taxa de obra, né? De fase de obra ali desde o início do contrato. Então, quando a pessoa compra o empreendimento, essa compra já está vinculada ao financiamento. Certo. A pessoa que consegue comprar, ela está com score, com aprovação na Caixa e tudo mais. Às vezes, a pessoa para quem ela vai vender não consegue essa aprovação. Então, ela não consegue tirar do nome dela. O nome dela acaba ficando vinculado à unidade, a menos que ela encontre um comprador que a Caixa aceite como substituto, né? Mas, quando se trata, por exemplo, de incorporações que você faz o financiamento direto com a incorporadora, é muito mais fácil você fazer essa venda, porque a incorporadora não costuma fazer análise de crédito antes de fazer o parcelamento do terreno, né? Porque ele tem a garantia de pegar o terreno de volta a qualquer momento, né? Então, é mais tranquilo. Mas existe sim essa possibilidade, mas tem que estudar ali caso a caso se faz sentido, se vale a pena. Doutora Rebeca, como ocorre a responsabilidade do incorporador em relação a vícios construtivos na unidade imobiliária? Bom, o prazo legal, né, o mais comum aí é o prazo de 5 anos, né, que é o mais conhecido por todos. Porém, esse prazo, ele não é único. Existem outros prazos, por exemplo, a jurisprudência às vezes entende quando se trata de imóveis que são entregues já pronto para habitação, que já tem azulejos, por exemplo, que os azulejos, eles têm, a garantia dos azulejos é de apenas 2 anos, por exemplo, né? E existem alguns itens na casa que não são estruturais,
que eles têm uma garantia de um prazo um pouco menor. Às vezes, a própria incorporadora escolhe dar contratualmente o prazo de 5 anos. Aí, independente do que seja, tem que cumprir esses 5 anos. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo segue um entendimento que foi firmado também pelo STJ, de que o vício oculto, ele não se limita a esse prazo de 5 anos, né? Há um tempo atrás eu vi numa rede social um vídeo de uma pessoa falando que usava um material de baixa qualidade para fazer alguns imóveis, na construção de alguns imóveis, porque esse material costumava se desfazer, né? Perder a qualidade, perder a finalidade ali dele, após 5 anos, né? Então, ele, de forma dolosa, escolheu fazer isso, achando que não vai ser responsabilizado, porque o prazo de garantia supostamente é de 5 anos. Ocorre que, quando se trata de vício oculto, que é aquele vício que você não sabe, você não tem como saber, você entra para morar na casa, parece que está tudo bem, e de repente aparece um problema estrutural, que você contrata um perito, vai pesquisar e descobre que isso ali está desde a fundação, né? Aí o tribunal tem um entendimento que, a partir do momento que você descobriu esse vício, você tem um prazo de 10 anos para requerer indenização por esse vício. Então, não é uma coisa fácil de constatar. Isso é uma coisa que traz uma responsabilidade gigantesca para a incorporadora, porque muitas vezes, depois de 10 anos da entrega do empreendimento, a incorporadora nem existe mais, né? E essa responsabilidade pode acabar se estendendo aos sócios, se entenderem que foi uma conduta dolosa. Então, o cuidado ali na construção, ele tem que ser muito eficaz, porque a lei protege demais o consumidor, e esse prazo de 10 anos, apesar de não ser tão fácil, ele também não é tão difícil. Isso vai depender muito da forma como for fundamentado o pedido e da forma como o juiz entender, né, o direito daquela pessoa, que infelizmente a gente tem aí uma insegurança muito grande jurídica aqui no nosso país, onde você pega uma demanda exatamente igual, as pessoas passaram pela mesma situação, o processo vai para 2 juízes diferentes e cada um tem uma decisão, né? Então, não existe causa-ganha, essas coisas todas, mas existem esses direitos que, se você contratar um bom profissional, né, se você estiver passando por isso, inclusive, né, contratar um bom profissional, ele pode te auxiliar na resolução disso. Realmente. Isso que é bom saber realmente o histórico da incorporadora e da construtora, né? Porque 10 anos... Doutora, quais são as implicações jurídicas da inadimplência de compradores de unidades na incorporação imobiliária? Bom, a mais comum são os encargos moratórios, né? Então, que é ali a multa, de incidência de juros, que normalmente é de 1% ao mês, e atualização monetária de acordo com o índice escolhido ali no momento da contratação. Porém, se esse inadimplemento persistir por um período de 3 meses ou mais, a unidade, a construtora pode retomar essa unidade e encaminhar a unidade a leilão. E após pagas todas as despesas, devolve só o que sobrar para a pessoa que fez a compra, né? Então, se você tem um imóvel aí que está pagando, que está parcelado e tudo mais, precisou atrasar, se atente para nunca chegar a 3, porque tanto essa cláusula é válida tanto para imóveis financiados direto com a incorporadora, quanto para financiamentos bancários, né? A partir da 3ª parcela não paga, eles já podem encaminhar para leilão, e aí pode se tornar um baita de um problema. Verdade. A senhora falou aí em documentação, né? Também, várias outras nas etapas iniciais. Quais são os principais documentos exigidos na celebração de um contrato? Logicamente, o contrato é o principal, mas quais são os outros documentos que são exigidos nessa compra e venda de uma incorporação? São os documentos muito comuns para contratos assinados em geral, né? Que são os documentos pessoais, comprovante de residência, em alguns casos, né? E aí a gente falando do consumidor, né? Em alguns casos vai precisar de uma comprovação de renda, se for para pagamento parcelado, enfim, se o pagamento for à vista, eu acho que isso, na maioria das partes, acaba sendo dispensável, né? E da incorporadora, da construtora, enfim, de quem você está comprando, aí é um pouco mais complexo, né? Porque é importante que você veja ali, né,
os documentos, se a documentação está em dia, voltando novamente, né, as questões que a gente já acabou trabalhando aqui, de se o memorial está ok, se está em dia, se está a tempo ainda, se as licenças estão ok, se os alvarás estão ok, se estão dentro do prazo para construção, né? Então, se tem um memorial de incorporação imobiliária, certidão de registro, né? E, enfim, todos esses documentos, e se por acaso você estiver comprando por um representante, né, que não diretamente é imobiliária, se ele tem procuração para fazer aquela venda, né? Porque, infelizmente, a gente vê muita gente caindo em golpes aí pelo mundo, né? Então, às vezes, você está indo numa imobiliária comprar um empreendimento que é de outro lugar e aquela imobiliária, ela não tem autorização para vender para aquela incorporadora e você acha que está comprando e não está. Então, sempre que você comprar fora do estande de vendas, né, que você não comprar diretamente com o proprietário, verificar aí a cadeia de procurações e tudo mais para ver se aquela pessoa tem de fato, né, autoridade e capacidade para estar vendendo isso para você. Perfeito. Bom, doutora Rebeca, agora a nossa perguntinha. Cá entre nós, quais são os direitos do comprador em relação a mudanças inesperadas no projeto ou nas características do empreendimento? Bom, cá entre nós, a incorporadora não pode mudar o projeto originário, é vedado, proibido por lei que ela faça essa alteração. Porém, se ela desejar fazer essa autorização, ela tem que fazer em duas hipóteses que ela pode fazer. Primeiro, por exigência legal. E segundo, por alguma questão de segurança, algo nesse sentido que não foi visto antes, que vai acabar sendo ali por exigência legal também. E aí, nos dois casos, ela precisa de autorização unânime. Assim, 100% dos compradores, né? Se ela não tiver autorização de 100% dos compradores, ela não pode fazer a alteração. E aí, até alguma alteração que ela queira fazer, que às vezes não é por nenhum desses casos, quero mudar porque eu acho que vai ficar mais bonito assim, precisa da alteração, da autorização de todos, né? E daí, nesse caso, se houver, enfim, alguém que discorde, né, e fala, pô, fazia sentido para mim do jeito que era antes, desse jeito aqui que eles estão fazendo agora não faz sentido para mim, a pessoa pode, inclusive, pedir o distrato, né, da compra, sem nenhum encargo, porque houve toda a mudança ali no produto oferecido, não existe mais, além de poder ser indenizado por todos os danos, principalmente os danos morais, né, porque a pessoa sonhou com aquilo, e aí se envolve, normalmente, questão de compra de imóveis, né, até mesmo quando você trata de investidores, de pessoas que não compram para morar, mas para investir, eles consideram muito as questões construtivas, arquitetônicas e tudo mais. Então, uma mudança nisso pode ser completamente a mudança do projeto, né? Então, você gera uma quebra de expectativa muito alta, que pode ensejar, inclusive, danos morais. Doutora Rebeca, obrigado por sua participação aqui no nosso programa, viu? Agora, eu gostaria que a senhora deixasse aí os seus contatos, e que também deixasse uma mensagem para os nossos seguidores que estão atentos aí à nossa entrevista. Bom, primeiramente, eu que gostaria de agradecer, né, pela possibilidade de participar desse programa incrível, né, que só recebe profissionais gabaritados, então é uma honra para mim poder estar aqui. Os meus contatos estão aí na tela, né? Nós temos o LinkedIn do escritório, que é o RTJ Advocacia. Tem o meu LinkedIn particular também, que é o Rebeca Andrade. Temos o Instagram do escritório, que é o @RTJ Advocacia, que a gente fala bastante sobre contratos lá e Lei Geral de Proteção de Dados também, né? E tem o nosso site, que é o www.rtjadvocacia.com.br. Lá você pode saber um pouquinho mais sobre nós e sobre o que fazemos, né, além da questão imobiliária e tudo mais. E o recado que eu gostaria de deixar para vocês, né, tanto clientes quanto construtores, incorporadores, que sempre busquem um profissional especializado e com experiência para realizar as suas operações, porque direito imobiliário é uma matéria muito complexa. Um profissional generalista, ele não vai conseguir te ajudar, talvez ele consiga no início, mas existem questões muito complexas,
As leis que envolvem o direito imobiliário, elas são complexas, elas são difíceis de ler, de interpretar, de entender. Se você não tem um profissional capacitado de fato, né, especializado, que estudou para aquilo, que já passou por aquilo, as chances de você acabar criando um problema maior são muito maiores do que de resolver o seu problema, né? Então, busquem sempre um profissional capacitado. E se tiverem mais dúvidas, algumas questões que não foram respondidas aqui, nem no chat, né, que está disponível aí agora, fiquem à vontade para nos procurar, tanto no WhatsApp, por ligação, no Instagram. Vai ser um prazer responder e atender a cada um de vocês. Bacana. Muito obrigado, doutora Rebeca. Foi um prazer muito grande tê-la aqui no nosso programa. Eu posso ter certeza que a senhora contribuiu e muito para tirar as dúvidas sobre incorporação imobiliária, que todos nós tenho certeza que temos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Nelson. Bom, pessoal, eu conversei hoje aqui com a advogada doutora Rebeca Andrade. A semana que vem, nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e também, se possível, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Rebeca, mais uma vez, nosso muito obrigado. E também agradecer a todos que ficaram conosco até agora. E até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.